Bom dia, vamos dar continuidade no nosso curso, no nosso dia 2, último dia. Ontem não. O exemplo que eu vou passar para vocês é o seguinte, eu pelo menos eu vejo muito na meteorologia isso, eu acredito mais pelo simples fato da gente não ter conhecimento de outras ferramentas. A gente trabalhar com shapefile. Só que o shapefile, o CDO não consegue manipular, mas você consegue converter um shapefile para um formato NetCDF. O grande detalhe é, eu preciso pegar o arquivo, se ele não está no formato NetCDF, o GRIB, tenta dar um jeito de converter. Hoje tem N ferramentas que faz isso, tá? Então, se você conseguir converter o seu dado para o formato NetCDF ou GRIB, você pode usar o CDO para fazer os seus cálculos. Por exemplo, aqui, nesse exemplo, eu tenho um arquivo da bacia amazônica, o contorno da bacia amazônica, a partir de um shapefile, eu converti para NetCDF, ele tem uma determinada resolução espacial, certo? E eu tenho um dado de precipitação que está numa outra resolução. No caso, o dado de precipitação ele está numa resolução de 50 km. O contorno da bacia amazônica está numa resolução de 0,25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação do contorno, vou interpolar para a resolução do dado da precipitação, para eu fazer o recorte somente ali no contorno da bacia amazônica e aí eu fazer o meu cálculo. Por quê? O que normalmente as pessoas fazem? Elas fazem um belo de um quadradão ali, dizendo que ali é a bacia amazônica. Só que você acaba pegando influência de áreas que você não queria. Por exemplo, no meu caso, no meu doutorado, eu trabalhei com algumas caixinhas ali na Amazônia para avaliar o fluxo de umidade, só que eu pegava coisas ali dos Andes, e para mim que ele não era interessante. Mas eu só vim aprender isso depois. Então, você consegue criar um shapefile no ArcGIS ou no QuantoGIS, certo? Você consegue exportar isso para NetCDF e pronto. Aí é só usar o CDO para você fazer a sua manipulação, certo? Então, ó, a gente já aprendeu que como fazer interpolação. Eu tenho dois arquivos, o de precipitação, que está nessa resolução, e o contorno da bacia amazônica, que está nessa outra resolução. Estão em resoluções distintas. Então, eu preciso interpolar o arquivo. Claro que você não vai interpolar o arquivo de precipitação no contorno. É mais fácil você interpolar o contorno no dado para a mesma resolução de precipitação, porque você pode perder algum tipo de informação na interpolação. E partindo do pressuposto que isso aqui é o teu dado observado. Então, por ser dado observado, procura mexer menos possível nesse arquivo, beleza? Então, o que eu vou fazer? Nós já aprendemos que a gente usa esse operador aqui, o remapBuild, certo? Esse aqui é o arquivo que eu quero interpolar. Nelson, vou repetir aqui. Eu vou usar o remapBuild para eu interpolar esse arquivo aqui, certo? Que está na resolução de 25 km. Eu quero interpolar esse arquivo para a mesma resolução desse arquivo aqui. E o resultado eu vou chamar de mask.nc. Esse arquivo aqui, ele é um contorno, é um gráfico, um arquivo de contorno da bacia amazônica, ou seja, ele tem valores 0 e 1, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que está esse arquivo. Esse dado aqui, CDO, o dado do contorno da bacia amazônica, ele tem 25 km, certo? Tá aqui.
Aí eu vou visualizar NC View. Ó, esse aqui é o contorno da bacia amazônica. Então eu vou recortar o meu dado justamente nesse contorno aqui, ó. Aí, dependendo do operador, a gente vai usar qual operador mesmo para a gente mascarar o dado? Vocês lembram? Vocês lembram qual é o operador que a gente usou? Sim. Aí, dependendo da sua lógica, você pode somente, dependendo da sua lógica, eu quero visualizar somente informação da chuva, qualquer outra variável, somente dentro do contorno. Ou eu desejo apenas visualizar dados fora do contorno, ou visualizar dados fora do contorno. No caso dessa lógica, que eu só quero visualizar o dado fora do contorno, aqui dentro vai ser UNDEF, certo? E se eu quiser visualizar somente o dado de chuva dentro onde está nessa área vermelha, o que tiver fora é UNDEF, certo? Então esse dado aqui ele tem 25 km, o de chuva tem 50 km. Aí lembrando, eu vou interpolar esse dado para essa resolução porque eu quero mascarar esse dado. Obrigatoriamente eles têm que ter a mesma resolução espacial, senão não funciona. Por isso eu faço interpolação, beleza? Agora, eu vou mascarar o dado de precipitação para eu visualizar esses valores apenas no contorno da bacia amazônica, certo? Aí, ó, o dado de precipitação... O dado de precipitação é esse aqui, ó. O dado de precipitação que eu tenho é esse aqui, ó. Ele está sobre a América do Sul, certo? Esse é o meu dado, na resolução de 50 km, certo? Ele tem aqui, deixa eu ver se tem vários tempos. Tem 120 tempos, tá? Beleza, então eu já tenho os meus dados. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou interpolar usando o Remap Bio o meu dado da bacia amazônica para essa resolução aqui da chuva e vou gerar um mask. Esse mask é aquela máscara que eu falei ontem. Lembra que eu falei que a gente cria uma máscara? Só que na mesma resolução do dado de chuva, certo? Aí aqui dou Enter e eu vou ver se realmente gerou certinho. Mask. Ó, agora o meu dado que antes era 0,25, ele tem 0,5, tá? Esse aqui é o dado da minha máscara interpolada para a resolução do dado de chuva. Se vocês forem fazer qualquer operação, pessoal, entre dois arquivos, se não tiver na mesma resolução, tem que interpolar, não adianta, certo? Senão vai dar erro. Então eu interpolei o dado do contorno da bacia amazônica para a mesma resolução do dado de precipitação. Agora eu tenho o dado do contorno da bacia na mesma resolução do dado de chuva, 0,5, certo? Agora eu vou mascarar o meu dado. Olha aqui, ó, quem eu uso: CDO, if then, a máscara. Quem é a máscara? É esse arquivo que eu interpolei para a mesma resolução do dado da chuva, que é esse mask.mc, tá aqui. E quem é o dado que eu quero mascarar? É a precipitação de 50 km. E aqui é o meu dado já mascarado. Aí vamos ver como é que ele fica. Olha que legal, olha aqui, ó.
aqui é o meu dado mascarado, justamente no contorno da bacia amazônica. Aí agora você faz o cálculo que você quiser. Eu posso, por exemplo, extrair a média da área, pode fazer correlação, pode fazer o que você quiser. O dado está pronto. Fala, professor. A gente está observando que a bacia amazônica está superior, ou seja, mascarou o resto do outro shape que já existia. E é como centralizar essa... Ó, aí é a parte gráfica já. Isso aqui, essa dimensão aqui é um dado de precipitação, entendeu? Se fosse um dado global, ia aparecer só esse contorno lá no cantinho. Aí o que você faz? Qual é o operador que eu uso para fazer recorte de área? Cell Low Matchbox. Aí você vem aqui, recorta aqui para ficar bonitinho. Entendeu? É isso, tá? Então, essa visualização aqui é por conta do dado original de precipitação. Porque ele pegou todo o dado de precipitação e eu joguei a máscara em cima. Ou seja, como eu só quero visualizar a informação de chuva dentro do contorno, o que tiver fora é UNDEF. Mas ele mantém a mesma estrutura do dado de chuva. Certo? Nesse caso aí, eu usei o if then. Eu vou inverter a lógica. Eu vou usar o if not. Certo, pessoal? Eu vou usar o if not. Eu vou visualizar. Ó, a lógica agora foi inversa. Certo? Então, dependendo do que você queira fazer, é você pensar que tipo de lógica eu quero, que tipo de resultado eu quero mostrar, certo? Então, é isso. Olha lá e... Tá, antes de vocês copiarem, aqui eu só fiz espacialmente, só mostrou o resultado. E se eu quiser obter, por exemplo, a média da área, certo? Eu uso esse operador aqui, o FLDmin. Só que, ó, eu já poderia usar ele aqui. Só que eu não quis fazer isso. Eu quis fazer o passo a passo. Primeiramente, mostrar para vocês o contorno, certo? E depois eu quero fazer a média da área, tá? Da bacia amazônica. Então, o que ele vai fazer é isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Vou deixar como estava, if then, certo? NCView. O meu dado o dado, ele tá assim, certo? O dado tá assim. Aí o que eu vou fazer? Agora eu quero a média da área. Ele vai me retornar um valor para cada tempo. Eu tenho 120 tempos. Então o que ele vai me retornar é uma série temporal da média da chuva nessa área aqui da bacia amazônica. Certo? Então aqui, ó, o comando é esse, né? Lembra? Peraí. Tá aqui. Vocês lembram como é que eu quero colocar mais um comando aqui? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer a média na área, o FLDmin. Mas se eu quero usar mais de um operador, o que eu preciso fazer? Botar o if. O hífen, né? Então seria menos FLDmin isso. Entendeu? Porque primeiro eu vou mascarar para depois fazer a média. Faz todo sentido. Não adianta eu querer fazer a média primeiro e não faz sentido. Eu vou mascarar o quê? Entendeu? Então, eu primeiro mascaro o dado para depois fazer a média na área. Certo? Eu vou visualizar o resultado. Agora eu tenho o que? A série temporal da chuva naquele contorno da bacia amazônica. Momento tira dúvida aqui. Ontem o Wendel me perguntou lá se a diferença entre o Meantime e o Copy.
eu peguei um arquivo aí, ó, tá? O que foi que eu fiz? Eu separei em ano e mês. Aí ele vai gerar lá um chuva.o ano com 4 dígitos, o mês com 2 dígitos, .nc. Aí o que foi que eu fiz? Eu juntei todo mundo com copy, tá? Juntei todos os arquivos e chamei nesse alt01.nc e visualizei a informação. Aí depois eu fiz a mesma coisa usando o mês time, certo? A mesma coisa, só que eu usei o copy, aqui eu estou usando o mês time e chamei um alt02nc e visualizei. Deu alguma diferença? Não, é a mesma coisa, tá? Eu particularmente uso mais o mês time, certo? Aí o título, né? O título, como remover tempos indesejáveis. Ontem a gente fez a gente calculou a média sazonal, né? Aí ele reclamou disso daqui, ó. Ele reclamou disso daqui, não foi? Ó, aviso, a primeira estação tem somente 2 time step. A estação número 13 tem somente um time step, tá? Ele está colocando aqui, que é o dezembro. Aqui ele colocou 1 porque ele está fazendo a média entre janeiro e fevereiro. Porque como é que é feita a média? É dezembro, janeiro e fevereiro, e a data é sempre o mês central. Tá aqui, ó, mês central, janeiro, certo? Só que ele está dizendo, ó, eu só tenho essa estação, a estação número 1, ela é o resultado apenas da média de 2 meses, janeiro e fevereiro, beleza? Aí, tá, então o que aconteceu? CBO, FON, sazonal. Aí o que aconteceu, ó? A primeira estação ela é a média de 2 meses, janeiro e fevereiro. E a última estação ele só repetiu, certo? E aí o que acontece? Qual foi a dúvida do Ítalo? Ah, eu quero excluir esse tempo e esse tempo aqui. Existem várias formas. Eu particularmente gosto de usar o cell time step. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o time step 2 até o 12, tá? Que é o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz o cálculo da média, certo? E posteriormente eu selecionei o time step. Qual o time step? Do 2/12. Eu nem ia colocar 2,3,4,5. Eu posso usar a barra. Lembrando, eu só posso usar a barra se for sequencial. Não pode ter quebra, certo? Então aqui ele está indo exatamente do 2 ao 12. Detalhe, eu poderia colocar esse comando aqui em cima. Por que eu não fiz isso? Eu não sabia exatamente o que eu queria, certo? Aí, depois que você já sabe qual o período que você quer excluir, aí eu jogo, repito esse comando, adicionando isso aqui. Entendeu o que eu estou falando aqui? Então, ó, o comando já ficaria assim. Seria isso aqui. Aí, como é que eu faço mesmo? Eu quero selecionar o time step. Por que eu preciso colocar? Cell time step 2/12.
Isso aqui é interessante porque apareceu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Incidente menos H nesse arquivo aqui. Float. Olha, float. Apareceu uma falha de segmentação. Todo mundo está enxergando aí, não é? Eu acho que é isso aqui, peraí. Incidente menos H. Eu acho que ele tem um bounding box aqui, não tem. Eu percebi muito, já percebi quando estou usando o CDO, principalmente com o dado de precipitação do GPCP, às vezes quando eu tento fazer algum tipo de encadeamento de operadores, aparece essa mensagem aqui, ó, falha de segmentação. Eu vou fazer um chute aqui só para ver uma coisa. Fez. Eu separei aqui algumas aplicações para nós fazermos. Como calcular correlação, anomalia, penta da média corrida, como mascarar o oceano, o continente, alterar a coordenada vertical do dado, que foi o que eu falei ontem, do problema que eu tive no meu doutorado, alterar o atributo de um arquivo, né? Converter um arquivo texto para um formato NetCDF. Eu ainda não consegui converter um arquivo texto, por exemplo, eu tenho um dado regional ou um dado global. Eu ainda não sei como é que eu faço isso, porque eu não sei como é que o CDO ele recebe como input, como é que o dado tem que estar. Eu nunca conseguia. Tem no fórum como fazer isso, mas para mim não ficou claro como é que é feito. E por fim, como converter uma radiosondagem no formato texto para o formato NetCDF, tá? Então, ó, calcular a correlação. Eu tenho dois operadores, certo? Eu tenho esse aqui, ele vai correlacionar todos os pontos de grade, certo? Para cada tempo das duas variáveis. O resultado é uma série temporal da correlação entre elas. A gente vai com calma. O segundo, que é o que a gente mais utiliza, ele realiza a correlação em cada ponto de grade para todos os tempos das duas variáveis. O resultado é um arquivo espacial com apenas um tempo. Esse é o que mais a gente usa, né, para visualização, tá? Deixa eu terminar de copiar ali. Isso aqui tem naquele que está no PDF. Não, eu anoto, na verdade, o seu entendimento. Isso é importante. Posso passar? Sim. Tá. Então, ó, o primeiro, o que ele faz? O FND. Lembra que eu falei? Ele correlaciona todos os pontos de grade. O que é isso? Ele vai pegar, por exemplo, o primeiro ponto aqui. Desculpa. Ele vai pegar todos os pontos de grade. Imagina que eu tenha esse primeiro tempo. É um dado bidimensional. Eu vou transformar isso num vetor, por exemplo. Imagina que é um vetorzão isso aqui. Tá? A mesma coisa. Aqui é a precipitação e aqui é a temperatura. Para cada tempo, ele vai me retornar o valor da correlação. Então, eu tenho aqui um arquivo com 12 tempos de precipitação, um arquivo com 12 tempos de temperatura. O resultado vai ser uma série temporal de 12 valores. Por quê? Ele vai pegar todos os pontos desse domínio e vai correlacionar com todos os pontos de grade desse domínio e vai me retornar um valor. Aí ele vai para o próximo tempo, vai correlacionar todos os pontos de grade desse arquivo com todos os pontos de grade desse arquivo e vai me retornar um outro valor até o último tempo. O fim
você vai ter uma correlação, uma série temporal da correlação. Ficou claro o que ele faz, esse daqui? Ou não, Ítalo? Não, é só... Ele faz para todos os pontos, certo? Sim. Aquilo ali você está pegando um ponto específico. Não, isso aqui já é o resultado da correlação. Isso Tá. ó, esse arquivo tem 12 tempos. Ok. Esse aqui tem 12 tempos. E esse aqui é só o primeiro tempo. Ele vai pegar todos os pontos desse cara, desse arquivo, vai pegar todos os pontos desse arquivo e vou calcular a correlação. A correlação é só um valor que ele me retorna. De todos os pontos. E imagina o seguinte, imagina que tu tem 144 pontos aqui. Eu vou converter isso aqui para um vetor. Você vai ter um vetorzão com todos os valores para o primeiro tempo. Precipitação. Temperatura, a mesma coisa. Eu vou ter um vetorzão com todos os valores. Porque nem assim que é a correlação. Você tem duas séries temporais, você calcula a correlação entre elas. Sim. Certo? Então, para o primeiro tempo, janeiro, você tem as duas séries. Eu vou calcular a correlação, ele vai me retornar um valor. Aqui é janeiro. Agora eu vou para o fevereiro. Eu só coloquei aqui, é só para ilustrar como é que é o campo. Eu não ia colocar os 12 campos aqui que não faz sentido. Certo? Agora eu vou para o tempo 2, fevereiro. Ele vai pegar todos os pontos de grade daqui e daqui e vou correlacionar. E vai me retornar um outro valor de correlação. Tempo 2. Tudo bem, mas e se eu quiser a correlação para cada um dos 144 pontos? Esse aqui é o primeiro operador, certo? Faz aí e visualiza o resultado. Mas tu entendeu o que ele faz agora? Não, eu entendi. Ficou claro esse aqui, o que ele faz, pessoal? Inseriu output. Ó, o resultado, esse primeiro tempo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os dois arquivos possuem apenas 12 tempos. Isso é um prefeito de ilustração, pessoal. Janeiro. Janeiro, eu tenho o dado espacial de temperatura e o dado espacial de precipitação. Eu vou fazer a correlação a cada time step, a cada tempo. O resultado da correlação é sempre um valor, nesse caso, tá? Então tá aqui, para janeiro. Faz a mesma coisa para fevereiro, março, até dezembro. E o produto final é a série temporal da correlação de cada tempo. Em janeiro, como é que se correlaciona a precipitação e a temperatura? Deu 0,28. Em fevereiro, quanto foi que deu? 0,3. E por aí vai. Esse aqui é o que a gente está acostumado a trabalhar. Então, ó, Team Core. O que ele vai fazer? Eu vou pegar um ponto de grade qualquer aqui. É como ele fura, vamos assim dizer, né? E pega os 12 tempos de um determinado ponto da variável precipitação e faz a mesma coisa para a temperatura. E ele vai calcular a correlação e vai criar um vetor bidimensional e vai preenchendo as lat long. E o produto final que você tem é um dado espacial da correlação entre cada ponto do seu arquivo. Calculando a anomalia. Ó, lembra aqui do menos L? Aqui, ó, apareceu de novo no dado de precipitação. Anomalia, todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade, é o valor observado menos a climatologia, ou a média, certo? Então, bem simples de fazer a anomalia. Eu vou usar um arquivo só, claro, que é esse aqui. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou calcular a média, a climatologia, certo? Depois, essa parte que está em azul, ela vai ficar na memória, certo? Aí o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer a subtração mensal do meu dado menos quem?
a média. E aí ele gera a sua anomalia mensal. Simples. Tá? Então, ó, é o mesmo arquivo, esse e esse. Aqui ele calcula a climatologia, armazena na memória do computador e depois ele vai fazer a subtração mensal do seu arquivo que você tem, menos a climatologia. Ele está fazendo duas operações na mesma linha, né? Na mesma linha, exatamente. É isso que ele está fazendo. Se fosse separado, fazer primeiro o azulzinho ali, né? Isso, faz primeiro o azul e depois você faz a subtração. Certo? Com isso você calcula a anomalia. Média a cada 5 dias. Pode ser a cada 10 dias, a cada 20 dias. Vai de você. O que ele vai fazer? Imagina que eu tenho um arquivo de 15 tempos. Tá? Olha aqui, pessoal. Quando eu uso esse cell_min aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os primeiros 5 dias, faz a média. Do 6º dia ao 10º dia, faz a média. Do 11º ao 15º, faz a média. O resultado final será um arquivo com 3 tempos, nesse que eu estou explicando. Mas se você tem um arquivo diário, né, um ano completo com 365 dias, se não me falha a memória, eu acho que são 72 petadas, eu acho, que tem no ano, ou 72 ou 73 petadas que tem, normalmente, tá? Então, é isso que ele faz. Esse comando aqui é o que ele faz. Média a cada 5 dias. Então, 5 dias, média. 5 dias, média. 5 dias, média. Certo? É isso que ele faz. 73. 73, né? Ó, ele gerou um arquivo com 73 time step ou pentadas, por exemplo, tá? Outro operador que ele faz a média corrida. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, ele fez uma média. Aí ele vai pro 2. 1, 2, 3, 4, 5, faz a média. Aí vai pro 3. É a média do 3 ao 7. 4 a 8. 5 a 9 e 6 a 10. Média móvel. Média móvel. Exatamente. Certo? É isso que esse comando faz. Média móvel. Mascarando oceano ou continente. Tá? Como é que a gente faz isso? No CDO tem uma variável chamada topo. É uma variável interna. Eu vou criar ela aqui para vocês verem. CDO, FNC, copy, topo. O nome da variável é topo. Eu vou criar o topo NC. Opa. NC, o topo NC. No CDO já tem uma variável de topografia interna, certo? Só que aqui no caso eu salvei no formato netcdf. Então, ó, a resolução acho que é 50 km, eu acho. Dá pra gente ver já já. Então, ó, eu tenho um mapa de topografia aqui, ó, um arquivo de topografia. Esse arquivo, essa variável aqui, pessoal, de topografia, eu vou utilizar para criar a minha máscara. Porque, por exemplo, eu tenho um arquivo, mas eu não tenho a máscara desse arquivo. Eu quero criar uma máscara. Como? A partir dessa variável topo, certo? Então, olha como eu faço. Deixa eu ver qual é a resolução desse dado aqui. Topo. Ó, esse arquivo de topografia, essa variável de topografia, ela tem resolução de 0,5 graus, 50 km, tá? Beleza. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho esse dado de precipitação aqui. Eu quero mascarar esse dado, seja sobre o oceano ou seja sobre o continente. Só que eu não tenho o arquivo de máscara para esse arquivo, mas eu posso criar. Como? Usando essa variável aqui, topo, que eu acabei de mostrar. Eu não vou criar esse arquivo, tá? Eu vou acessar do CDO essa variável. Só que eu vou fazer por partes, tá? Para vocês entenderem o que eu estou fazendo.
entenderem o que eu vou fazer. Ó, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha aí, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu mostrei uma variável topo, .nc, que eu salvei no meu computador. Só que eu não vou, eu só salvei para mostrar para vocês que existe essa variável no CDO. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar essa variável topo, que é uma variável do CDO, e vou usar esse operador aqui. Esse operador está dizendo o seguinte: maior do que a constante. Qual é a constante? 0. Por quê? Eu vou olhar um arquivo de topografia. Tudo que for maior que 0, ou seja, que tem uma elevação, vai estar sobre o continente, por questão de elevação. E tudo que tiver no mar vai ser 0. Então, o que eu vou estar criando com esse comando aqui? Uma máscara de continente. Exatamente. Aqui, ncview, ó, criei a minha máscara. Tudo que for maior que 0, em termos de altitude, ele colocou 1. E no caso contrário, ele coloca 0. Agora eu já tenho a minha máscara com valores 0, que é o azul, e 1 sobre o continente. Só que esse dado aqui, ele não está na mesma resolução do dado do GPCP. O GPCP é 2,5. Esse dado está numa resolução de 0,05 graus. Então, o que eu faço? Eu vou ter que aplicar uma interpolação nessa máscara aqui, ó, como está aqui. Então, ó, esquece aqui. Aqui eu só criei o arquivo com 0 e 1. Agora eu preciso interpolar essa variável da topografia para a mesma resolução do dado do GPCP. Eu vou usar a interpolação do desenho mais próximo para ele suavizar bem, porque se eu usar a interpolação, eu posso perder informações ali nas bordas. Eu já fiz uns testes com isso. Então eu uso a interpolação do desenho mais próximo. Então agora sim, esse arquivo ele terá a mesma resolução espacial do arquivo do GPCP. Por quê? Como ele veio de uma variável chamada topo, que é do CDO, essa variável ela tem 0,5 graus de resolução. Então eu preciso interpolar esses 0,5 graus de resolução para a resolução de 2,5 graus. Com isso, eu crio a minha máscara na mesma resolução do dado do GPCP. Aí depois eu só faço aplicar o if then. Sempre essa relação binária, né, Guilherme? Quando você dá 1 ou 0, né? É assim, porque os operadores do CDO trabalham com essa condição. Se for verdade é 1, caso contrário, 0. Sempre o 1 vai ser o vermelho? Ali acho que é por causa do Depende de como foi feita a máscara. Por exemplo, aqui ele colocou, não associar com cores, pelo amor de Deus, não faz isso. Nesse caso aqui, ele colocou 1 sobre o continente. Se eu poderia fazer assim, ó. Eu acho que ela está falando com relação à visualização ali, né? Isso eu acho que é questão só do NCView. Ah, não, isso é só questão do NCView, é verdade. Se visualizar em outro programa, poderia acontecer diferente. Tá, ó, eu inverti a lógica aqui, ó. Tá vendo? Eu inverti a lógica. Em vez de eu colocar... Cadê? Tá lá embaixo. Ah, não tá aparecendo. Eu tinha colocado GTC, ou seja, maior do que uma constante. Eu coloquei menor do que uma constante. Ou seja, tudo que for menor que 0
vale 1, que é o oceano. E tudo que for o contrário, 0. Certo? Então tá, ó, eu fiz isso aqui, gerei. Agora eu vou mascarar o oceano. Espera aí. Aqui, ó. Eu vou mascarar o oceano, tá? Olha aqui, ó. Eu vou usar o CDO, if then, a máscara que eu criei, certo, pessoal? Eu criei essa máscara aqui. E o arquivo que eu quero mascarar. E o arquivo de saída aqui que eu vou gerar, certo? Então, ó, dei o Enter, NCView. Aí, ó. Tá? Aí eu mascarei só o oceano e deixei dados somente sobre o continente. Agora eu vou inverter a lógica. Eu não usei o if then, eu vou usar o if not then, certo? E vou visualizar. Olha aqui o que ele fez. Mascarou o continente e deixou dados somente sobre o oceano. Ficou esses negócios pontilhados aqui porque o dado é de 2,5 graus. A resolução é muito baixa. Se fosse um dado da ordem de, sei lá, 10 km, 5 km, aí ficaria o contorno aqui dos continentes legalzinho, sabe? Mas tá aqui. Agora vocês já sabem como criar máscara. Tranquilo até aqui, pessoal? Não tem nenhum segredo, é bem tranquilão. Tá. Isso aqui foi uma situação que eu encontrei, né, quando eu estava no doutorado, e eu resolvi compartilhar com vocês, caso vocês precisem, tá? Então, ó, eu vou olhar a coordenada vertical desse arquivo aqui, certo? Ó, ele está dizendo o seguinte: qual é o tipo de coordenada vertical? Pressão. Qual é o tamanho? 8. Essas 3 linhas aqui são os atributos. Qual é a unidade? Em Pascal. Isso, pessoal, para vocês não fazerem confusão, eu estou olhando a coordenada vertical do dado. Ah, mas está em Pascal? Eu posso dividir por 100. Você não vai dividir a coordenada vertical por 100. Você vai dividir a sua variável por 100, que vai estar errada. Certo? Para eu poder fazer isso, eu tenho que entrar na estrutura do dado para eu poder fazer essa alteração aqui. Certo? Com a versão mais nova do CDO, dá para fazer isso agora. Então tá, eu estou visualizando o conteúdo da coordenada vertical desse arquivo aqui. O que eu vou fazer? Era super simples o que eu precisava fazer. Era só chegar aqui, mudar de Pascal e colocar HPA ou millibar e tirar 2 zeros daqui. Era só isso que eu fazia. Só que eu não me dei conta desse detalhe. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou salvar essa informação num arquivo texto para eu poder editar isso aqui, certo? Então, ó, é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, né? Aí o que nós vamos fazer? Eu vou dar o mesmo comando que eu dei anteriormente, certo? E vou direcionar para uma saída que eu chamei de nível.txt. Vocês entendem isso aqui, né, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Ele vai
Você entendeu ou não? Não. O que eu estou fazendo? Qualquer saída, eu dei esse comando aqui, certo? Ele mostrou isso aqui, esse resultado. Só que eu não quero que ele mostre na tela, eu quero que ele guarde num arquivo. E como é que você faz? Você direciona. Dá uma saída. Você direciona para um arquivo. Por isso que você usa o sinal, certo? Então, ó, eu chamei de nível TXT. Nível.txt. Ele salvou no arquivo. Eu vou abrir esse nível TXT. Tá aqui, abriu, certo? Deixa eu diminuir aqui. Certo? Tá aqui, ó. Esse é o meu arquivo texto. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu posso... Aqui, ó. Ele está explicando aqui, ó. Eu vou pegar somente essas linhas aqui, ó. Daqui até aqui. Do meu resultado. O resto eu posso excluir, tá? Então, ó. Eu vou excluir isso. E vou excluir isso aqui. É só com isso aqui que eu vou trabalhar. Aí o que eu vou fazer? Rapidinho. Aquelas linhas que você excluiu, informação de quê? Era de... a gente chama de bounding box. Mas não... Eu nunca usei, cara. Não sei. É tipo... Você tem um nível de 1000. Esse nível de 1000, ele tem um limite qual? 925 e 1075. Tá. Beleza, tá. Aí, ó. O que nós vamos trabalhar serão somente com essas 6 linhas aqui, certo? Aí eu quero converter, mas antes eu esqueci de comentar com vocês, ncdump, oh caramba, eu vou olhar aqui como é que está a coordenada vertical. Olha aqui, ó. Eu estou olhando a minha variável de coordenada vertical, pessoal. Olha aqui, ó. Qual é a unidade? Está em Pascal. Certo? Agora eu quero ver os valores da coordenada. Olha aqui, ó. Como está. Aqui, ó. Olha como estão os meus níveis verticais. Olha aqui, ó. Tá em Pascal. A gente vai converter isso aqui, ó, para HPA, tá? Coordenada vertical, tá? Tô mexendo com a dimensão Z, Então, o que eu venho aqui? Eu salvei, né? Vou colocar aqui HPA e vou tirar 2 zeros daqui. Opa. Certo? Salvei. Pronto. O meu arquivo, ele já está como eu quero. A unidade vai estar em HPA e eu removi 2 zeros de cada um dos níveis verticais da minha variável. Beleza? Vou guardar essa informação aqui e eu volto para cá. Certo? Ó, ficou assim, né? Aquele nível.txt. Agora eu vou usar esse operador aqui, ó, 7z axis, vírgula, nível txt. Quem é nível txt? É esse arquivo que você editou no arquivo original e você vai aplicar essa alteração nesse arquivo para gerar esse. E por fim, você verifica novamente para saber se as alterações foram feitas, certo? Tá? Então, ó, vem aqui, copio, opa,
CBO BD5.NC. Não. Ó, olha o que aconteceu, pessoal. Esse aqui é um arquivo que eu já alterei. Agora ele está em HPA. Tá vendo aqui, ó, HPA, e os níveis estão em HPA. E o arquivo original, olha como ele estava, em Pascal, e olha aqui os níveis. Ah, agora tá ok. Agora eu posso continuar fazendo o meu trabalho. Tá. Isso aqui eu tive que fazer essa alteração porque, como eu tinha que fazer um fluxo de umidade integrado na vertical, ele leva em consideração a espessura da camada. E no dado de reanálise estava em HPA e no dado do modelo estava em Pascal. Então dava um valor muito, muito baixo. Aí eu não entendia por que isso acontecia. E eu descobri que era por conta disso aqui. Eu quero agora alterar o atributo do meu arquivo. Pessoal, atributo não faz nenhum cálculo. Atributo não altera nenhum valor do seu arquivo. Atributo, ele é a informação sobre a sua variável. Certo? É só isso. Ah, se eu, nesse caso aqui, eu vou trocar aqui. Caramba, não está aqui. Enfim, o atributo ele só te dá informações sobre a sua variável. Ponto. Certo? Ontem nós fizemos um cálculo que nós convertemos de milímetros por segundo para milímetros por dia, né? Aí eu falei, ó, é interessante você padronizar o seu arquivo, etc, tal, para você não ter problema posteriormente, tá? Então, com esse operador aqui, eu consigo alterar esses atributos. Por exemplo, nesse arquivo aqui, eu dei um NCDump nesse arquivo que a gente vai olhar. Pessoal, o nome da variável é esse aqui. O que está entre parênteses é o nome da dimensão. Por padrão, por uma característica dos arquivos NetCDF, o nome da variável tem o mesmo nome da dimensão. Variável longitude, a dimensão dela se chama long. A variável latitude, a dimensão dela se chama lat. A variável precipitação, ela depende do tempo, da lat e da long. E tudo que tiver aqui dentro, isso aqui se chama atributo. Eu posso alterar esses atributos, eu posso criar atributos, certo? Dica que eu dou para vocês: coloquem sempre informações no arquivo de vocês. Um dia vocês vão precisar do arquivo, por que eu fiz isso? E você não vai saber, certo? Tá, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a variável precip, a gente vai alterar, por exemplo, esse atributo units. Ele está em quê? Milímetros, está em inglês aqui, milímetros por dia. Eu vou alterar esse atributo. Além de alterar esse atributo, eu vou criar um novo atributo, por exemplo, autor, né? Vai aparecer aqui, nessa descrição, tá? Então, você olha o nome da variável, tá aqui. Tudo que tiver 2 pontos, à direita dele é o atributo. Esse atributo long name, qual é o valor dele? É esse nome tudinho aqui. O atributo, qual é o valor missing value, o valor ausente? É isso aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Lembra qual é a variável
Porque você precisa dizer qual é a variável que você quer acessar. Qual é a variável? Princípio. Por quê? Aqui dentro eu tenho a variável time, eu tenho a variável long, eu tenho a variável lat e tenho a variável princípio. Qual é a variável que eu quero alterar? Princípio. Qual é o atributo dessa variável? Qual é o atributo da variável princípio que eu quero alterar? Certo? Então, ó, eu venho aqui. ncdump menos h output. Antes estava como o Unix estava em inglês, não é? Eu só mudei, botei milímetros barra dia. Eu não fiz nenhuma operação. Eu não multipliquei, não dividi, não somei, não fiz nada. Eu só estou alterando informações do arquivo, certo? Não fiz nenhuma operação matemática, nada. Que fique claro isso, tá? Eu posso alterar vários atributos de uma só vez, tá? É o mesmo comando do anterior. Isso aqui é uma linha de comando só, pessoal, tá? É o mesmo comando do anterior, só que agora eu vou criar um atributo que eu chamei de source. E esse source vai receber esse valor aqui, autor. Você coloca o nome que você quiser. Você cria o nome que você quiser, por exemplo, tá? Então aqui, ó, eu vou deixar vocês copiarem. Só um minutinho. Aqui, Guilherme. Ó, o Unix eu alterei e ele criou um novo aqui, ó, source Guilherme, tá? Isso aqui é legal de você fazer esse tipo de adicionar esse tipo de informação. Por exemplo, esse dado aqui ele precisa ser multiplicado por 0,1. Aí você coloca lá multiplicar por 0,1. Esse dado aqui ele só funciona numa máquina 64 bits, por exemplo. É só um exemplo. Eu estou extrapolando aqui nos exemplos. Mas isso aqui fornece informações sobre o arquivo de vocês, tá? Tá. Se você quiser alterar o atributo da variável princípio, nesse caso nós estamos alterando o atributo Unix, né? E depois eu vou criar um atributo source nessa variável princípio, tá? E você coloca lá o valor que você quer que esse novo atributo receba. Conversão de arquivo texto para o formato NetCDF. Eu tenho aqui, ó, esse more. Ô, Guilherme, mas esse lance que você fala de olhar dentro do arquivo é através do NCDump. Do NCDump. Tá. Ó, eu tenho esse arquivo série 1. É um arquivo com 2, 4, 6, 8, 10, com 12 tempos. Imagina, poderia ser 1000 tempos, não importa, é só para efeito de demonstração. Eu tenho este arquivo txt série 1, tá? E eu tenho um outro arquivo
série 2 TXT. Eu quero converter esse arquivo para o formato NextCDF, por exemplo, se você quiser fazer esse tipo de operação. O que a gente vai fazer? Isso é uma série temporal, certo? Se é um ponto, quantos pontos eu tenho em X, em latitude e longitude? 1 para longitude e 1 para latitude, correto? Beleza? Por isso, aqui ó, esse R quer dizer de regular, tá? Por incrível que pareça, o pessoal não entende muito bem isso aqui não. O pessoal tem uma certa dificuldade de entender por que aparece esse 1 vezes 1, vamos assim dizer. É uma grade de 1 por 1, né? Oi? É uma grade de 1 por 1. É uma grade 1 por 1, é um ponto que você tem, tá? Então, como é que o comando funciona? CDO menos F. Menos F é o formato que eu quero salvar. Qual é o formato? NextCDF. Esse aqui é o operador que vai fazer a leitura do dado TXT e converter para NextCDF. Então é input, vírgula, R. R quer dizer que é uma grade regular. Quantos pontos na longitude? 1. Por quantos pontos na latitude? 1 ponto. O nome do arquivo NextCDF que você quer criar, e agora você inverte o sinal. Ou seja, eu vou pegar o meu arquivo texto e vou jogar para dentro desse NextCDF. Isso aqui é feito para a série 1. Para a série 2 é a mesma coisa, tá? Só que quando você faz isso, caramba, copiar. Só que quando você faz isso, ó, eu peguei a série 1, ele retornou isso aqui para mim, tá? Aí eu vou visualizar o que tem dentro deste série 1.nc que ele criou, né? Ó, ele criou assim, pessoal. Olha aqui como tá a data. Uma data nada a ver, certo? O tempo 0, nível 0, grid size. Eu só tenho um ponto, porque é 1 ponto de latitude por 1 ponto de longitude, então dá 1. Tem valor ausente? Não. Tem valor mínimo? Não tem valor mínimo, porque é só uma série, tá? E aqui, ó, o valor da série. E olha como ele colocou o nome da variável de var1, certo? Se eu fizer isso para a série 2, aqui ó, série 2, série 2, eu vou olhar também a série 2, tá? Ó, a data tá parecida, certo? O nome das variáveis também é o mesmo, tá? Eu já sei, eu sei de quando é esse dado. Eu posso consertar a data. Vocês lembram qual é o operador que eu conserto data? 7T ax. Certo? Então, ó, eu venho aqui supondo que esse meu arquivo ele é de 2003. O formato que eu preciso passar é ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e o incremento. Então, eu estou dizendo que ele começa em 2003, em janeiro, 01, vírgula. Como é um dado mensal, a hora, você coloca a hora que você quiser, vírgula. Qual é o incremento? Um mês. Então, eu estou dizendo o seguinte,
esse arquivo começa em janeiro de 2003. Qual é o próximo tempo? Fevereiro de 2003. Março de 2003. Como são 12 tempos, ele vai até dezembro de 2003. Aí nós vimos também que o nome da variável era var1, não é? Só que eu não quero que seja var1. Eu quero que seja S1. Eu uso esse operador aqui para mudar o nome da variável. Antes estava var1, agora será S1. Aplica no arquivo de entrada e você vai gerar um arquivo de saída. O mesmo você faz para a série 2, né? Porque a ideia depois é juntar essas duas variáveis. Por isso que eu estou colocando a mesma data aqui, ó. Tá vendo, ó? 2003, janeiro, dia, a hora, o mês é igual da série 1. Só que agora ele tinha também var1 como nome, certo? A gente viu aqui, ó. Esse aqui é a série 1 e esse aqui é a série 2, ó. É o mesmo nome. Então, o ideal é que eu altere para não ter problema na hora de juntar os dois arquivos, certo? Por isso que eu faço a alteração. Então, ó, vou mudar o nome, change name, da variável que antes era, o nome era var1, agora vai ser S2. Aplico esse comando na série 2 e crio um arquivo s2.mc, por exemplo. E por fim, tem esse aqui, ó. Como fazer a conversão de uma radiosondagem, tá? Que está nesse formato aqui, ó, no formato texto para o formato NetCDF, tá? Vocês devem conhecer esse site aqui da de Wyoming. Você entra lá, seleciona uma estação que você quer e você vai ter esse arquivo aqui, ó, o arquivo texto. Então nós vamos trabalhar em cima desse arquivo texto, que é o que está aí com vocês. Gedit SB, que é esse arquivo aqui, ó, tá? É o arquivo da sua radiosondagem, pressão, altura, temperatura, ponto de orvalho, umidade relativa, razão de mistura, direção, velocidade do vento, etc. Tá? Você tem todas essas informações. Só que nesse caso em particular, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar somente duas informações daí. Certo? Ó, eu tenho aqui, ó. Para eu fazer essa conversão desse arquivo texto para um arquivo NetCDF, eu vou precisar dessa coluna da pressão, né, para fazer o plot da radiosondagem, e eu vou plotar a temperatura e o ponto de orvalho. Eu só vou plotar essas duas variáveis, certo? Tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Existe um comandinho aí do Linux chamado sed, Stream Editor. Você consegue processar arquivo texto. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu estou combinando o sed com o AWK, que é um outro comandinho aí do Linux. O que eu estou fazendo? Eu vou mandar imprimir a primeira coluna. Quem é a minha primeira coluna? Pressão. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O meu cabeçalho tem 4 linhas. Aí o que eu vou fazer em seguida? Eu vou deletar da linha 1 à linha 4 e vou salvar esse resultado nesse arquivo aqui, ó, pressão.hpa, certo? Agora eu vou imprimir, eu vou ver as informações da coluna 3, que
QNA coluna 3. Coluna 1, 2 e 3 é a temperatura. E vou deletar da linha 1 à linha 4, que é o cabeçalho, certo? Aí eu vou ver as informações da coluna 4. Quem é a linha coluna 4? Coluna 1, 2, 3 e 4 é o TD, certo? E vou deletar da linha 1 à linha 4 do meu cabeçalho e vou salvar isso num temp TD, certo? Então, ó, eu tenho 3 arquivos, tenho esse e esse. Aí, ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou deletar todas as linhas, com exceção da última, e vou pedir para ele mostrar na tela o número de níveis verticais. Eu poderia já olhar aqui direto, sem problema algum, mas eu quis dar uma incrementada no negócio. Tá, então vou pegar esse cara aqui. Fazer isso aqui, ó, pressão, porque eu vou precisar dessa informação. Quantos níveis verticais eu tenho? 94 níveis verticais, tá? Eu preciso guardar essa informação. Eu dei aqui um cat-n, ele vai numerar as linhas, tá, do arquivo. Eu vou criar um arquivo chamado infos com essas informações aqui, ó, certo? Então eu venho aqui, vou criar aqui pode fechar. Eu vou criar um arquivo infos com essas informações. Certo? Ctrl S, infos txt. Eu vou salvar lá onde estão os meus dados. Infos. Certo? Lembra, eu não tinha criado eu não criei esse arquivo aqui, ó, de pressão.hpa.txt. Eu vou abrir esse arquivo. Gedit pressão.hpa.txt. Ó, esse pressão HPA, eles estão todos os meus níveis verticais, certo? O que eu vou fazer? Eu vou copiar todo mundo e vou colocar aqui nessa linha 5, tá? Eu colei as informações de pressão na linha 5, tá? Tem que ser desse jeito, pessoal, aí, ó. Vou deixar vocês copiarem aqui. Copiem isso aqui. Quando chegar nessa parte aqui, vocês me falam. Só ter uma dúvida nessa parte. Está fazendo só para uma raio sondagem. Bem. Se eu quiser fazer uma raio sondagem para todos os tempos. Não, é só você fazer um shell e mudar aqui, ó. Sim, mas aí cada raio sondagem vai ter um nível vertical diferente devido a
contabilidade do dia. Aqui eu não vou fazer nenhum tipo de interpolação. Eu vou pegar o dado como ele está e vou criar. Não vou fazer nenhuma interpolação. Você pode fazer uma interpolação, por exemplo, dos níveis padrão da atmosfera. O CDL tem um operador que faz isso. Eu já vi. Tá? Concordo contigo. Na radiosondagem lá vai ter níveis atmosféricos completamente diferentes. E aí, como é que eu faço? Né? Então, uma solução seria você fazer uma interpolação vertical. Tá. Não sei porque ele não está salvando o arquivo do TXT. Mostra aí. Marca essa janela aí. Print. Por que tem um ali no print? É print? Não, tranquilo. Dando certo aí pra vocês aí? Não funciona. Tá errado. Bota pra cima. Sede. Blá blá blá. Olha aqui, ó. Espaço. Não, dá Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Tá vendo? Você tem que voltar para esse terminal aqui, ó. Tem que estar assim. Não. Copia, comando e cola ali. Sede 1,4, SDD, pipe, espaço, olha aqui, ó. Aqui e aqui. Conseguiu fazer? Salvei agora. Vou fazer. Também fazer, né? Isso. Tá. Pessoal, posso continuar? Tá. Então, o que aconteceu? Eu criei esse InfoZ. É esse arquivo aqui que vai fazer com que eu crie os níveis verticais. Qual é o tipo, qual é o eixo? Pressão. Quantos níveis verticais eu tenho? 94, né? São os 94 níveis verticais. A unidade em HPA. Os níveis. Quais são os níveis? Na próxima linha, você copia e cola todos os valores da pressão que você salvou no arquivo que você criou aqui, ó. Certo? Tá? Então, ó. Aí o que eu vou fazer? Lembra aqui, ó, do input que a gente usou anteriormente, né? Como é uma radiosondagem, só tem um ponto de latitude e um ponto de longitude. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó, InfoZ. Quem é o InfoZ? São essas informações aqui, ó, que eu vou usar.
Com isso, eu criei um input tt.nc a partir do arquivo texto, que é isso aqui. Tá? Criei o arquivo netcdf para temperatura. Faça a mesma coisa para a temperatura do ponto de orvalho, tá? Só que quando eu faço isso, caramba, CDO info. Ó, ele criou aqui, ó, todos os níveis verticais. Ele criou todos os níveis verticais aqui, ó. Olha como tá a data e olha como tá o nome da variável. E aqui são os valores da temperatura para cada nível vertical, tá? Isso foi feito para a temperatura. E vou fazer a mesma coisa para a temperatura do ponto de orvalho. Certo? TD. Ó, a mesma coisa. Olha como tá a data. Aqui é a temperatura e olha aqui como tá o nome da variável. Não é legal tá assim, né? Então a gente vai consertar isso aí. Como? Eu preciso consertar a data usando esse operador. Eu quero mudar o nome da minha variável. Por quê? Porque tanto no arquivo de temperatura, como o arquivo de temperatura do ponto de orvalho, o nome é var1. E eu quero, por fim, juntar esses arquivos para eu plotar o perfil vertical. Então eu vou usar esse operador aqui. Certo? Uma boa prática é você definir também o valor undef. Vai que de repente em algum nível vertical você tenha algum furo, alguma falha de dado, você preenche com menos 999 no seu arquivo original lá do arquivo texto, tá? Então é o que nós vamos fazer. Nós vamos usar 3 operadores. Eu vou consertar a data, eu vou mudar o nome que era var1 para a variável tt, e eu vou criar um valor indefinido. Esse é o operador, tá? Então eu estou dizendo que caso tenha algum nível com furo, o valor undef é menos 999. Só que se no seu arquivo tenha, caso tenha, você coloca no seu arquivo texto lá no nível vertical e nos valores da temperatura e ponto de orvalho correspondente. Beleza? Você faz isso para T e faz para o TD. Beleza. Posso continuar então, pessoal? Tá aqui, ó. Aí, ó. Depois eu só faço juntar, unir os 2 arquivos de temperatura e ponto de orvalho num arquivo só e faço o plot. Só lembrando, eu não fiz nenhuma interpolação no nível vertical. Eu peguei o arquivo que estava lá, só converti para netcdf. Só isso que eu fiz, tá? Ó, não se esqueçam aqui, ó. Caso isso aqui vocês criaram essa radiosondagem para as 0 horas. Isso aqui é a radiosondagem das 0 desse dia. Lá no site de onde nós pegamos, o intervalo é a cada 12. Imagina que você pegou uma outra radiosondagem de um outro horário e você quer juntar todo mundo num arquivão só. Então, o seu primeiro vai ser às 0, a sua próxima radiosondagem vai ser o quê? Às 12. Então, se atentem com isso aqui, ouviu? Tá? Beleza? Então, o resultado final é esse aqui. Aí você pode também recortar as demais colunas para plotar também. Nesse caso, só pegamos o T e TD para plotar. Certo?
gente termina por aqui a nossa brincadeira. Mais uma vez, lá no site desse rapaz aqui tem uns documentos legais. Esse aqui seria o oficial, mas ele já está desatualizado, tá? Então, sempre que eu descubro alguma coisa nova, eu coloco nesse link aqui, tá? Então, se você estiver interessado em sempre saber se eu coloquei alguma coisa nova, é nesse link aqui, ó. Certo? Então, você clica aqui e você vai ter a versão paralela do tutorial. De tempos em tempos eu submeto a biblioteca, mas eles nunca apagam a versão antiga. Então fica criando versão 1, versão 2, versão 3. Certo? E não se esqueçam de acessar o fórum, né? Tem bastante coisa lá, né? Dá para tirar bastante dúvida. Eu aprendi muita coisa olhando aqui o fórum, tá? E é isso aí, pessoal.